Olá, eu estou voltando aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo. E no último vídeo eu falei sobre a neuropatia. É um diagnóstico que eu recebi e é um assunto pouquíssimo falado. Na verdade, eu sou campeã em diagnósticos que normalmente, pelo menos na época que eu descobri, ou na época que eu estou, não foram descobertos. No passado foi endometriose, foi numa época que poucas pessoas falavam sobre o assunto, graças a Deus hoje já existem muitos estudos. Depois veio a fibromialgia, depois veio a síndrome de Sjögren, que eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas é uma doença autoimune, que não se sabe exatamente quais são as causas e se é genético, se não é genético. Inclusive eu não vejo muitos estudos sobre esse assunto. E o que aconteceu foi o seguinte: segundo um médico que eu descobri na internet, né? Porque outra coisa é que as informações, quando uma doença ela não é muito conhecida na sociedade, ou ela não tem muito investimentos para pesquisa, ela fica simplesmente oculta. Ela fica, o público leigo vira algo que é um mistério, sendo que talvez até os médicos saibam. Alguns médicos provavelmente saem da faculdade, principalmente os reumatologistas, né? Sai sabendo que a doença existe, mas não existe tratamento. Eu encontrei um médico no YouTube e é interessante porque a pandemia deixou um legado nesse sentido, né? Porque muitos médicos eles colocaram várias informações importantes e preciosas no YouTube por conta das lives que eram feitas no período da pandemia. E aí eu descobri um médico que ele me esclareceu várias coisas. E era uma pessoa realmente com um currículo que eles informam, né? Eles dão informações profissionais no YouTube também. Na verdade, era uma aula para médicos. Eles estavam discutindo, ou melhor, era uma aula e um professor de um curso de medicina que estava dando aula para os alunos, né? Os estudantes de medicina. E aí me interessou muito, porque ele estava falando da síndrome de Sjögren. E ele falava que normalmente existia um protocolo, porque tinha um protocolo, ele saía da faculdade com protocolo médico, mas que o protocolo, que era repassar um remédio que eles passavam para, e eu estava tomando inclusive, para esse tipo de problema, para essa doença, não era efetivo. Então, tomava muito mais por não saber o que fazer com os pacientes que tinham esse problema. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu estava tomando um remédio na época e que não servia para nada. E depois eu encontrei uma outra médica, que eu tentei até contactar ela, de uma universidade de São Paulo, e ela falava que muitos pacientes chegavam com síndrome de Sjögren e que essa doença evoluía, e tanto essa médica que encontrei quanto o médico falava que se ela evoluísse, ela poderia se tornar uma neuropatia. E a médica informava que normalmente a síndrome de Sjögren vinha junto com a fibromialgia. Enfim, aí eu comecei uma pesquisa. Eu nunca fiz curso da área de saúde, estou fazendo psicologia, mas psicologia, né, é da área de saúde, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com medicina. A gente aprende algumas coisas na faculdade com relação a neurociências, com relação a psicopatologia, algumas coisas assim, mas a gente não pega disciplinas, né, igual profissionais da área de medicina. E aí eu tive que começar a pesquisar. Eu passei a ser meu objeto de estudo. Como eu sempre gostei de estudar tudo, sempre fui muito curiosa, eu comecei a pesquisar. E os artigos que os médicos falavam no YouTube, eu ia pesquisar
para saber mais sobre o assunto. O fato é que hoje eu sei quais são os sintomas da fibromialgia. Eu já falei sobre isso aqui no YouTube, né? Fiz um vídeo falando sobre isso. E eu comecei a sentir outros sintomas que não tinham nada a ver com a fibromialgia. E aí, por isso, eu comecei a pesquisar, fazer essas pesquisas na internet, os artigos e tal. E quando esses médicos começaram a falar sobre a neuropatia das fibras finas, que é uma das diagnósticos de neuropatia, e que, na verdade, a neuropatia é muito conhecida para quem tem diabetes. A pessoa que tem diabetes, ela tem neuropatia. E o que acontece com quem tem neuropatia? Formigamentos, normalmente nos membros inferiores. Mas tem casos que evoluem, como aconteceu comigo. Então, do dedo do pé até vai subindo, subindo, subindo. Agulhadas, é como se você estivesse recebendo uns choques elétricos. Dormência. Teve uma época que eu também estava com vários tipos de problemas, do tipo, tomava banho e o cloro, de alguma forma, me causava uma ardência na pele. E um sintoma que, na verdade, eu não sabia, aliás, esses sintomas, na verdade, eu fui confirmar com médicos depois. Mas nenhum médico me falou sobre isso antes. Porque eu também não sabia nem, às vezes, nem descrever, né? Na época eu não sabia nem descrever o que eu sentia, que era uma confusão de sintomas. Mas uma das coisas que mais me incomodam hoje, que esses sintomas vêm junto, é com o sintoma eu tenho um problema com relação à mudança de temperatura. É uma sensibilidade térmica, não sei se é exatamente esse termo, eu vou colocar depois um artigo para vocês verem sobre isso, mas assim, estou falando de uma forma mais leiga, né? Para as pessoas leigas, e que quando a temperatura muda, e não tem nada a ver com ar-condicionado, estou no ar-condicionado e sinto dor. Não é isso, mas se eu ficar muito exposta ao ar-condicionado dentro de um quarto fechado, a temperatura muito baixa, eu vou sentir esses sintomas mais as dores. Que não são dores iguais à fibromialgia. São dores que têm a ver com a parte neurológica mesmo. E é difícil até de explicar, sinceramente. Mas são dores, né? E aí o que acontece no inverno, né? Eu moro aqui em Salvador, na Bahia. E o que acontece é que aqui a gente não tem muito inverno, né? E as pessoas até estranham quando eu falo que eu sinto frio. Mas eu tenho uma sensibilidade à questão da mudança de temperatura. Tem a ver com, se lá fora tá frio e dentro de casa tá frio, automaticamente você se dor. Nos artigos que eu li, tem pessoas que sentem esses sintomas com relação a essa dor e os sintomas quando acontece o calor. Para mim, menos ruim, porque eu moro num lugar que a maior parte do tempo é calor. Mas é nítido para mim ver, porque agora mesmo eu tô gravando um vídeo num período no mês de agosto, né? E aí o que acontece? A gente está saindo do frio. E foi tão nítido quando o tempo começou a esquentar, né? Sim, porque agosto é um tempo mais quente. Eu já senti meu corpo reagir. E o pior de tudo isso é que eu não consigo dormir quando eu tô com os sintomas. Porque quando a gente está em repouso, quando eu estou em repouso, os sintomas eles ficam muito mais nítidos, ficam muito mais intensos. E eu não consigo dormir. Quando eu sinto os sintomas, me impedem de dormir e causam muitas vezes insônia. Na maioria das vezes insônia. Ou senão eu não consigo ter um sono restaurador, que também acontece lá na fibromialgia, né? E quando eu consigo dormir, vem os pesadelos e sonhos muito intensos e eu fico, né? Não consigo realmente ter um sono restaurador, como eu falei. E aí eu acordo muito mal no outro dia. E por conta de não dormir, não sei se vocês sabem, mas as pessoas que não dormem direito, pessoas podem não ter problema nenhum de saúde, de um diagnóstico, mas se ela passa muito tempo sem dormir, o que acontece? Ela fica mal. Uma pessoa pode ficar até com depressão se não dormir, né? Por noites seguidas. E aí,
que acontece comigo? Eu fico mal no outro dia, não consigo dormir durante o dia, porque eu não sou pessoa que durmo durante o dia, não consigo dormir. Meu corpo fica com muita fadiga, aciona a fibromialgia, porque a fadiga é a interrogação se é da fibromialgia ou da doença autoimune ou da neuropatia, mas o fato é que começo a sentir muita fraqueza também. Então junta tudo, fraqueza muscular e a questão da fadiga, que são coisas muito próximas, caminham muito juntos, né? Então, assim, a neuropatia para mim foi algo que eu quis pesquisar, eu corri atrás para pesquisar. E para tirar dúvidas sobre o diagnóstico, porque eu precisava colocar isso no papel, é outra coisa, você tem uma doença que as pessoas não conhecem, e você precisa provar que você tem, né? Eu tive que ir para São Paulo. Na verdade, eu fiz a consulta por telemedicina com o médico. Ele trabalha no hospital de ponta lá do Sírio-Libanês. E eu conversei com ele e falei das pesquisas que eu tinha feito. E perguntei se realmente a síndrome de Sjögren, se ela agravasse, poderia se tornar uma neuropatia. E ele confirmou, ele disse que estava atendendo alguns pacientes com neuropatia. E disse que tinha uma médica em um outro hospital, Albert Einstein, e que fazia uma biópsia de pele. E era uma forma de diagnosticar neuropatias. Na verdade, no Brasil só tem 2 lugares, que eu descobri só em 2 lugares. E eu fui, e eu fiz a biópsia e deu positivo, e eu voltei com esse laudo. Quando eu voltei, os médicos não sabiam muito sobre o assunto. Um dos médicos que me atendeu, neurologista, ele assumiu que ele não sabia, né? Porque tem doenças que não são, como eu falei, não são estudadas, né? Não vale a pena, né, estudar. E também tem muitas doenças, né? Na verdade, nós vivemos um mundo de especializações, né? Especialistas. Porque são muitas coisas para estudar, né? Mas ele me indicou um reumatologista, que eu já é filho do médico reumatologista, que me deu diagnóstico sobre a síndrome de Sjögren, e ele falou, olha, é uma incógnita essa questão, porque ele me mostrou um fluxo, inclusive, fluxograma, que mostrava como a neuropatia, a fibromialgia, transtorno de ansiedade, depressão, várias coisas estão interligadas. E ele não sabia, ele falou assim, ninguém sabe quem começou primeiro, o ovo ou a galinha, né? As pessoas usam esse termo muitas vezes porque não sabem onde começam as coisas. E que ele falou que não tinha tratamento, né? Eu saí de São Paulo com a possibilidade de um tratamento, o imunossupressor. Não sei se vocês sabem, mas esses remédios normalmente são usados por pessoas que têm câncer, a leucemia, por exemplo. Então as pessoas são bombardeadas, é como se fosse uma quimioterapia. E aí eu saí de lá com essa possibilidade, pedi muito a Deus para que eu não precisasse fazer isso. E o médico disse, olha, não tem nenhuma comprovação que esse tratamento vai te ajudar a ficar boa da neuropatia. Então não estou dizendo que o que você está sentindo não é real, mas pro seu quadro é muito difícil você ficar melhor. Inclusive ele disse que já tinham passado naquela semana 3 pessoas com o mesmo diagnóstico, inclusive em situação muito grave, porque ele falou que a pessoa com neuropatia pode ficar sem andar, inclusive, nos casos mais graves, gravíssimos. E aí ele disse, olha, se a pessoa estiver numa situação como aconteceu, um paciente chegou aqui com cadeira de roda, eu posso até passar um tratamento com imunossupressor, né? Mas se você, eu sinceramente, eu não te aconselho. Então eu saí de lá ao mesmo tempo aliviada, porque eu não fui submetida a um novo tratamento, né? Porque depois eu vou falar um pouco dos tratamentos que eu tive que passar, que não tinha nada a ver com o que eu estava passando, né? Não era para os problemas que eu estava enfrentando de saúde, mas ao mesmo tempo eu saí meio que sem saber o que fazer. E aí eu quero continuar essa conversa no próximo vídeo para falar sobre como foi também essa saga, né? Eu acho que é importante falar de como às vezes um diagnóstico errado pode causar também problemas, né, para o nosso corpo também. E com relação à neuropatia, eu vou colocar um link, na verdade, de alguns artigos para que, quem sabe, algumas pessoas às vezes têm e não sabem.
Às vezes as pessoas têm e atribuem a fibromialgia. E eu espero que isso de alguma forma possa ajudar alguém aí que está assistindo esse vídeo e está passando por problemas parecidos, tá bem? Tá ok, então. Tchau, tchau. Um abraço.